Boa tarde, jovens. Aqui de novo para resolver um probleminha de raiz quarta, onde se pede raiz quarta de um número, raiz cúbica e raiz sexta. Tá bom? Faltou raiz quinta aqui, né? Aliás, eu quero raiz quinta aqui. Copiei errado. Raiz quinta de 243. Raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta. Bom, o que nós vamos, para quem assistiu o vídeo do MMC, o que nós vamos fazer é decompor esses números aqui, do radicando, esse número que fica embaixo. Esse aqui é um radical, esse é o índice da raiz, e o que fica embaixo do radical chama radicando. Então o que nós fazemos é decompor o radicando em fatores primos, tá? Só para lembrar, os números primos são, vou colocar aqui, números primos, são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e vai embora. É um conjunto infinito, tá bom? Mas normalmente a gente trabalha só com esses primeiros aqui, né? Dificilmente você vai chegar no número primo grande na decomposição que é pedida nesses exercícios iniciais. Bom, decompondo 625, vamos lá. Vamos decompor, resolver esse primeiro aqui. 625. Quando o número é par, eu divido por 2, né? Só que esse não é par. Então ele não é divisível por 2. Aí eu pulo para o próximo. 3. Como é que eu sei que o número é divisível por 3? Eu adiciono os seus algarismos e tiro faço aquela operação de noves fora, né? Se der um múltiplo de 3, ok. Então vamos lá. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 noves fora, 4. Não é múltiplo de 3. O próprio 13 não é múltiplo de 3. Então não dá 3 também, vai ser 5. Quando é que o número é divisível por 5? Quando ele termina em 0 ou em 5. Então é o caso aqui. Então esse número é divisível por 5. Vamos dividi-lo, né? Dividindo aqui por 5. Aí você craca em divisão, você vai ver que 62 dividido por 5 dá 12. Sobra 2, 25 por 5 dá 5, né? Estou dividindo. 625 por 5 dá 125. Aí divido de novo, ó. Por 5, não vai mais ter que voltar. Você já está no 5 aqui, né? Então daqui para frente. Então, é divisível por 5? A pergunta é essa. É porque termina em 5. Aí continua. Dividindo por 5 vai dar 2 vezes 5, 10 para 12. 2, 25 por 5, 5. Então você sabe dividir, né? Faça a continha aí. 125 dividido por 5, 25. De novo por 5, que vai dar 25 por 5 dá 5 aqui. Acabou, né? Por 5 vai dar 1. O procedimento termina quando você chega aqui, no 1. Tá bom? Aí o que você tem? Você tem 5, 1, 2, 3, 4. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 5 elevado à quarta, né? 5 multiplicado 4 vezes é a potência 5 elevado a 4. Daí você pode escrever assim. Você pode escrever que raiz quadrada de 625 é igual... Raiz quadrada não, raiz quarta, né? Raiz quarta de 625 é igual a raiz quarta. Quem é o 625? Aqui você encontrou que 625 é a mesma coisa que, decompondo em seus fatores primos, 5 elevado à quarta. Tá bom? Então, 625 é o mesmo que 5 elevado à quarta. Olha só como ficou legal. Você tem a raiz quarta de um número elevado à quarta. O que você pode fazer aqui? Cancela o índice da raiz com o expoente. E fica o quê? Quando você cancela o índice da raiz, matou a raiz. Acabou com o radical, né? Fica igual a 5. Então, conclusão. Raiz quarta de 625 é 5. Isso significa que se você multiplicar o 5 4 vezes, você vai ter 625, como já está escrito aqui, né? 5 elevado a 4 é 625. Portanto, raiz quarta de 625 é igual a 5. Tá bom? Muito bem. Segundo problema, raiz quinta de 243. Vamos passar um tracinho aqui. Raiz quinta de 243. O que nós vamos fazer? Vamos pegar o 243 agora, que é o radicando, e decompô-lo em seus fatores primos. Fazer a decomposição em fatores primos, né?
Então, 243. Vamos lá, vou começar com o primeiro primo, que é 2. Mas esse número é ímpar, então não dá para dividir por 2. Aí vou para o próximo. 3. Dá para dividir por 3? Com certeza. Por quê? 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3. Você adiciona. Veja que cada um tem um critério diferente, né? Para dividir por 2, o número é divisível por 2 se ele é par. Por 5 se termina em 5 ou em 0. Por 3 você tem que somar os algarismos. Somou 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. 9 é divisível por 3? Sim. Então, ok. 243 é divisível por 3. Divida. 24 por 3, 8. 3 por 3, 1. De novo, vou perguntar se é divisível por 3. O que é que eu faço? Adiciono os algarismos. 8 mais 1, 9. De novo, é divisível por 3. 81 dividido por 3 vai dar 8 por 3 dá 2. Sobra 2, 21 por 3, 7. Aí, de novo, eu pergunto se é divisível por 3. Esse aqui a gente já sabe, direto, né? 27 dividido por 3, 9. De novo por 3, dá 3. De novo por 3, dá 1. Chegou no 1, acabou o procedimento. Você vai escrever agora 243 na decomposição de fatores primos. Aqui deu só base 3. 1, 2, 3, 4, 5. É 3 elevado à quinta. Tá bom? Então, eu concluo que 243 é o mesmo que 3 elevado à quinta. Portanto, a raiz quinta de 243 é igual a 3, né? Se você preferir, você põe aqui raiz quinta. O 243 é 3 elevado à quinta. Aí cancela o índice da raiz pelo expoente, fica só o 3. Isso significa, raiz quinta de 243 é igual a 3, significa que 3 elevado à quinta é 243. Então, a informação é a mesma aqui, né? Tá bom? Então, raiz quinta de 243 é 3. Aí vamos fazer o próximo, né? Que é o 64. Raiz sexta de 64. Raiz sexta de 64. Então, o que nós vamos fazer? Vamos decompor 64 em seus fatores primos. 64 decompondo em fatores primos. Qual é o primeiro número primo? 2. 64 dividido por 2? Sim, porque é par, né? Então, agora começa com 2 mesmo. 64 por 2, 32. De novo, número par, de novo, dividido por 2. Vai dar 16. Par por 2. Dá 8. Par, dividido por 2, dá 4. Aqui ficou mais simples, né? 4 por 2 dá 2. 2 por 2 dá 1. Chegou no 1, parou. Quanto é que deu aqui? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2 elevado a 6, tá certo? Muito bem. Isso significa que o 64 é 2 elevado à potência 6. É 2 multiplicado 6 vezes. Não, mas como eu quero a raiz sexta de 64, eu escrevo assim, raiz sexta de 2 elevado a 6, não é? O 6 do índice da raiz eu cancelo com 6 expoente, isso aqui é igual a 2. Então, raiz sexta de 64 é igual a 2. Significa que você multiplicando 2 6 vezes, o resultado é 64. Só uma observação, se ao invés da raiz sexta eu quisesse a raiz cúbica, como é que ficaria? Então, raiz cúbica, vou fazer aqui, raiz cúbica de 64. Quanto é que é a raiz cúbica de 64? Aí eu substituiria assim, raiz cúbica de 2 elevado a 6. Né? Porque 64 é 2 elevado a 6. Aí eu aqui cancelo 3 por 3 dá 1, morre o radical, e 6 por 3 dá 2. Então, no final das contas, eu vou obter 6 dividido por 3, 2, que é 2 ao quadrado, que é igual a 4, né? 2 ao quadrado. Então, a raiz cúbica de 64 é igual a 4. Isso significa que? Esse é um símbolo matemático que diz isso, significa que, ou se, somente se,
4 elevado ao cubo é igual a 64, tá bom? Raiz cúbica de 64 é igual a 4, significa que 4 ao cubo é igual a 64. Pode multiplicar. 4 vezes 4 vezes 4, e o resultado é 64, tá bom? Se você não entendeu isso aqui, diga nos comentários que eu vou tentar melhorar. Na verdade, já vou fazer aqui. Ó. Se você poderia fazer assim. Ó. 2 elevado a 6 é o mesmo que 2 elevado a 3 ao cubo vezes 2 elevado ao cubo. Você pode quebrar, entre aspas, essa potência em duas, onde a soma desses expoentes vai dar esse. Tá? 2 elevado a 6, eu quebrei o 6 em dois pedaços de 3. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. É o mesmo que fazer aqui, ó. É o mesmo que quebrar aqui, nessa decomposição. Tá vendo? Aqui é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. É a mesma coisa, tá? A soma dos expoentes tem que dar 6. 3 mais 3, 6. Aí, ao invés de eu substituir 2 a 6, eu faço assim. Raiz cúbica de 64 é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Tá certo? Porque 64 eu estou escrevendo agora. Opa, faltou escrever, né? 64 eu estou escrevendo agora como 2 ao cubo vezes 2 ao cubo, que é a mesma coisa que 2 à sexta. Então, raiz cúbica de 64 vai ser raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo. Vai aparecer duas vezes o 2 ao cubo. Aí você cancela, acaba com a raiz, cancela aqui, índice da raiz com expoente, índice da raiz com expoente, acaba com a raiz, vai ficar o quê? 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, e 2 vezes 2 é 4. Então, confirmando que raiz cúbica de 64 é igual a 4. Raiz cúbica de 64 é igual a 4. Então, espero que tenha entendido o que eu quis dizer aqui. Você pode usar isso para um montão de coisas, né? Pode usar a criatividade aí para calcular um monte de coisas. Se você não entendeu, tem dúvidas ou quer perguntar alguma coisa, fale aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem com Deus.